Nesse próximo bloco de conteúdo, a gente vai falar sobre tecnologia para todos e todas. A gente vive em um mundo onde a tecnologia está cada vez mais presente em tudo que a gente faz, no trabalho, no consumo do dia a dia, na nossa forma de se conectar com o mundo. E uma grande questão é, para quem que essa tecnologia está sendo construída e por quem? Quem está tomando as decisões e moldando esse futuro digital? A gente sabe que a tecnologia pode ser uma grande aliada para a inclusão, mas ela precisa ser bem pensada. E por isso, quando a gente fala de diversidade e inclusão no contexto tecnológico, a gente está falando de algo que vai além da representatividade. A gente está falando de impacto real no dia a dia, de criação de oportunidades, de inovação. E aí, por isso que, para abrir a agenda desse bloco, eu vou convidar agora a Iana Chan, que vai conduzir a Masterclass Tecnologia, Big Techs e a Construção de um Futuro Inclusivo. A Iana é fundadora da Programaria, uma iniciativa incrível que trabalha para aumentar a representatividade de mulheres na tecnologia, formando, inspirando e conectando talentos femininos. E, além disso, a Iana é referência no mercado, porque ela traz aí no dia a dia muitas reflexões e provocações sobre o mundo digital, sempre com um olhar crítico, muito necessário para a gente entender como a tecnologia tem aí moldado o futuro, como a gente pode garantir que esse futuro seja acessível. Então, sem mais delongas, Iana, seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Riba, obrigada pela introdução generosa. Um prazer estar aqui, a Programaria também está celebrando 10 anos em 2025, né? Então, Renata aí já é parceira da nossa trajetória e como deu para ver no último painel, a gente está navegando dentro de passos para frente, passos para trás, mas com certeza, como minha colega painelista trouxe, né, continuando a nadar e avançando sempre, né? Então, vou aproveitar para fazer minha audiodescrição também. Uma mulher de ascendência chinesa, amarela, tenho cabelos longos, pretos e lisos na altura aqui do peito, estou vestindo um óculos vermelho escuro, uma regata branca, uns colares pratas, um branco. Estou no escritório, então atrás de mim tem mesa, estante preta, teto branco. Então é um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês. E preparei, gente, a gente recebeu, né, acabou de ver um painel com várias verdades que tem que ler, e trouxe aqui mais algumas pedradas para trazer reflexão para vocês. Vou pedir para a produção colocar aí em a tela. Começou o ano de 2025 com bastante agitação, né, dentro desse universo da tecnologia, das big techs. Então, eu quis amarrar aqui uma série desses temas para fazer uma análise para você, né, e para trazer também de perspectiva do que está em jogo dentro desse novo contexto. E aí, para começar, números, né, gente? Eu gosto de números, o time de Programaria também. Então, a gente tem, até esse ano, né, um dado da Brascom, a expectativa, né, da demanda de profissionais da área de tecnologia, 797 mil, enquanto que a gente forma, né, 267 mil. Então, já dá para fazer as contas, aí não precisa abrir a calculadora, a gente já fez para vocês, né, 530 mil o déficit de profissionais dentro da área de tecnologia. Além disso, a gente tem uma perspectiva aí do mercado de IA, que vocês já devem também estar, né, todo mundo falando sobre o impacto da IA generativa. O mercado de IA vai ser 37% anualmente até 2030. Então, de fato, é algo que veio, né, para ficar, não é mais um hype da tecnologia, é algo que a gente, de fato, tem que olhar e entender como lidar com isso. Ao mesmo tempo, a gente tem um dado, esse é do Banco Mundial, para cada vaga gerada dentro dessa indústria 4.0 de automação, né, de inteligência artificial, as mulheres vão perder 5 posições, justamente porque elas estão nas áreas que vão ser substituídas, né, e não capacitação para nessas novas áreas que estão sendo criadas. Tanto que só 20% do mercado brasileiro de TI é composto por mulheres, né? E quando a gente olha, faz um recorte de raça para isso, a gente nem tem muito esse dado no Brasil, a gente foi buscar esse dado lá nos Estados Unidos, apenas 2% dessa força de trabalho no universo de ciência e engenharia é composta por mulheres negras. Então, os desafios, vocês já sabem, são vários, né? São inúmeros, e trouxe aqui, então, dentro da nossa agenda, para a gente discutir um pouco quais são os desafios atuais nessa era e generativa e das big techs, impactos sociais e ambientais desse novo cenário, né? E o que isso significa para a diversidade. Eu acho que a gente já está sentindo muito do contexto, né, internacional, político também, mas está completamente intricado com
participação, atuação das Big Techs e o avanço da tecnologia. Então, para quem não me conhece, estou vendo aí rostos conhecidos no chat, é um prazer sempre estar com pessoas conhecidas, mas quem não me conhece, meu nome é Yana Chan, como a Marina trouxe bem, eu sou filha de imigrantes, sou jornalista também, né, apaixonada por tecnologia, por educação, fundadora e CEO da Programaria. Estão aí as minhas redes sociais, vai ser um prazer continuar essa conversa com vocês também pelos canais que vocês preferirem. A Programaria, para quem não sabe, é um negócio de impacto social que tem justamente a missão de transformar a área de tecnologia, né, promovendo mais diversidade, mais inclusão e mais justiça para essa área. A gente foca principalmente em formação e engajamento de mulheres cis e trans e outros públicos, né, de gêneros minorizados, para a gente promover, né, sempre em parceria com empresas, oportunidade e conexão para esses talentos. Então, aqui é um pouco do nosso portfólio, a gente tem tantos eventos para desenvolvimento, né, e alcance desse público, a gente tem a área de formação com os nossos cursos, eu programo, para quem não sabe nada e quer dar esse primeiro passo dentro da área de tecnologia, e a gente faz ação junto às empresas para que elas entendam, né, a importância da diversidade também em tecnologia. Aqui é a nossa família de cursos, eu programo, inclusive a gente está com turmas abertas, quem aí está ensaiando entender um pouco mais de tecnologia, fica aí o meu convite, vou pedir depois para o time colocar aí no chat o link e o meu cupom também, que tem desconto, né, gente, para quem está acompanhando aqui ao vivo, mas a gente tem cursos aí em diferentes áreas de front-end, back-end e análise de dados. Alguns números da Programaria, acho que eu queria ressaltar que são dois aspectos, né, e que na construção e no avanço da pauta da diversidade, né? Então, dentro da Programaria, a gente olha muito para as interseccionalidades, né? Então, para o número de pessoas com deficiência, né? Mais de 6%, de pessoas da comunidade LGBTQIAP+, né? 35%, mais de 42% são pessoas negras, então a importância da gente trabalhar a diversidade, né? Dentro da diversidade. E eu acho que outro dado da Programaria é a excelência, né? Enquanto a gente se preocupa muito com as ações que a gente faz, porque a gente sabe da responsabilidade trazer para um público, né, que não tem essa representatividade e falar, tecnologia pode ser para você. Então, por isso, todas as ações da Programaria são pensadas sempre com muito carinho e com muita responsabilidade. E aqui já introduzindo, né, um pouco do tema que eu preparei para falar aqui com vocês, num tempo diminuto, né, sempre um desafio, mas nunca é sobre tecnologia, né, gente? É sempre sobre as pessoas, sobre a capacidade que essas pessoas têm de usar a tecnologia e, principalmente, como a Marina falou na introdução, qual que é o propósito que a gente tem por trás da utilização da tecnologia, né? Tecnologia aumenta e ela pode contribuir ou aprofundar, né, para aprofundar as desigualdades. Então, por isso que dentro da Programaria a gente tem uma preocupação muito grande em promover esse tipo de debate, né? A gente costuma dizer na Programaria que o futuro está sendo escrito em e o futuro já é o presente, na verdade, né, gente? Tantos aspectos da nossa vida aí que são intermediados, né, pela tecnologia. Esse evento não estaria acontecendo se não fosse tecnologia, a maneira com que a gente trabalha, aprende, se relaciona, consome, enfim. Então, a gente pensar quem são as pessoas, né, que estão produzindo essa tecnologia. E aqui eu trago, numa lista não exaustiva, alguns dos desafios que a gente mapeou dentro dessa nova era, né, que a gente está chamando aí da IA generativa e das Big. A gente muitos especialistas falando sobre a questão do desemprego estrutural, né, sobre a automação de tarefas agora cognitivas também, né, e o que isso representa aí para o mercado de trabalho. A gente já está enfrentando há um tempo e agora, né, um aprofundamento da questão das fake news, da desinformação, os advogados, né, pessoas que trabalham no mundo do direito começam a falar sobre o direito à realidade, né, como a gente saber o que é real e o que não é. A gente tem disputa direitos autorais de artistas e produtores de conteúdo que não estão sendo remunerados com essas inteligências artificiais capturando, né, esse trabalho. A gente tem um desafio de privacidade de dados, de precarização do trabalho e da renda, justamente, né, não sei da indústria criativa, mas a gente tem a questão das pessoas dubladoras, por exemplo, né, gente que trabalha com legendagem, enfim, então tem aí todo um cenário desafiador para a gente pensar nesse futuro. Com certeza, e acho que um dos mais importantes para a Programaria são os impactos sociais, né, os discriminatórios dessas tecnologias, os impactos ambientais também, a gente sabe que o poder computacional necessário para essas IAs, ele gasta muita água, emite bastante
gás carbônico, né? E não sei, eu estou aqui em São Paulo, a gente está vendo uma onda de calor, não sei onde que vocês estão aí, mas a gente está sentindo na pele já, né? Os efeitos das mudanças climáticas. E pegando carona no que falaram no último painel, a questão da saúde mental, isso também está sendo afetado, né? Pelas telas, pelas redes sociais e o tal do brain rot, né? Não sei se vocês viram a palavra elegida do ano passado, vou comentar um pouco mais sobre alguns desses pontos e sobre esse também, especificamente. Em relação ao desemprego estrutural, a gente tem, né, com a IA generativa, um dado aí de que vai ser possível automatizar até 30% das nossas horas de trabalho até 2030, graças à inteligência artificial. 18% do trabalho globalmente pode ser automatizado. E aí cabe a gente entender o que isso significa, né, em termos de impacto para o mercado de trabalho, para o perfil de profissionais que isso vai trazer. A gente tem um segundo aspecto dentro da educação, e não é só educação de tecnologia, né, mas a educação para a tecnologia. Então, a gente acredita muito na importância de educar cidadãos críticos, né, para lidar justamente com esses novos desafios. Então, eu trouxe aqui um exemplo, não sei quem que acompanhou uma matéria que trouxe Papa Francisco vestido por Filippo Sorcinelli, chama atenção com o casaco da moda. E aí, gente, essa imagem é um deepfake que a gente chama, né? É uma imagem falsa que circulou como uma notícia verdadeira em uma publicação, né, de credibilidade com a Vogue, né? E tempos depois eles corrigiram, achei que foi bem sutil, assim, eles só colocaram a imagem de Papa Francisco gerada por inteligência artificial viraliza na web, né? Então, só que até, com certeza, e tem dados que mostram isso, o número de pessoas que acessam a correção é muito menor do que o número de pessoas que acessou a fake news, né? Então, isso gera uma série de problemas, uma série de desafios, e não tenho tão boas notícias assim, porque o Brasil, dentro de um estudo da OCDE, foi o país que melhor performou em relação à identificação de notícias online falsas, né? Então tem um ranking aí, Finlândia está em primeiro e o Brasil está em último. Então a gente tem, e vejam, esse não é um problema de tecnologia, né? Mas é um problema que as tecnologias podem aprofundar, né? Verdade que não identificar que notícia que é verdadeira. A gente acabou de viver, né, a onda do Pix, né? Da regulamentação ali do Pix que foi alvo, né, de geração de fake news. A gente tem já estamos vivendo, né, desafios relacionados a isso, e vem, né, as notícias do mundo das Big Techs, vocês devem ter acompanhado no começo do ano, que a Meta anunciou que justamente vai encerrar o sistema de checagem, né, que é o sistema responsável por trazer a informação de qualidade, né, e garantir que as informações que circulam nas redes sociais da Meta sejam melhores, né? E vai substituir pelo sistema aí de notas da comunidade, que depende dos próprios usuários, né? E que é bastante criticado por especialistas por não ser suficiente, né, para lidar com a enxurrada de não só fake news, mas de conteúdo, né, violento e tudo mais. E aí um ponto, até falei que ia comentar, né, de que as fake news, elas geram lucro para as plataformas. Por quê? O objetivo das plataformas é manter a gente o maior tempo, porque quanto tempo a gente passa lá, mais tempo a gente consome conteúdo, mais informação eles têm sobre a gente, mais publicidade, né, as plataformas conseguem nos trazer. E aí um estudo do MIT mostrou que as fake news têm 70% mais chances de viralizar do que as notícias verdadeiras, elas alcançam vezes mais as pessoas do que as notícias verdadeiras. Então, veja, é enxugar gelo, né? Uma vez que a fake news está ali distribuída, é difícil de esse estrago, né? E o que isso tem a ver com diversidade? Tudo, né, gente? Inclusive, nesse mesmo anúncio do Zuckerberg, ele anunciou que ia mudar a política de moderação de conteúdo, inclusive deixando ela mais ampla, então mais permissiva. E aí essa matéria do G1 que mostrou que a partir do novo sistema de moderação, né, das políticas de moderação, isso não vale para o Brasil, mas nos Estados Unidos já mudou, que as pessoas do público LGBTQ+, associadas, por exemplo, a doenças mentais, isso em nome da suposta liberdade de expressão, né, gente? E aí a gente precisa muito disputar essa ideia de que liberdade de expressão é poder falar qualquer coisa, inclusive coisas criminosas. E aí, somando ao que o painel anterior trouxe, né, a gente sim enfrenta, né, tá vendo aí esse retrocesso em relação às políticas de equidade, né, de diversidade, mas ao mesmo tempo acho que é um momento também de reação à reação, né? Então, a B3
anteontem, anunciou, né, não vai recuar nessa agenda, então é um momento também de posicionamento, né, de entender de que lado que essas empresas vão estar. E aí, pensando ainda, né, no impacto das IAs dentro das plataformas digitais, a gente tem, por exemplo, o deepfake sendo utilizado para criar nudes falsos de meninas, e geralmente tem esse recorte, né, são as mulheres, são as meninas que são alvo desse tipo de violência digital, né? A gente tem o impacto disso nas eleições, com a criação de vídeos, esse, por exemplo, vídeo da Taylor Swift apoiando o Trump. Falei que ia comentar das redes sociais, né? Brain rot que é traduzido literalmente aí como apodrecimento, né? Podridão do nosso cérebro, foi selecionada como a palavra do ano pelo dicionário, né, Oxford, e muito por conta do efeito das telas na nossa saúde mental, né? Então não preciso aqui explicar muito, né, como que ficar o dia todo ali scrollando, vendo pessoas e vidas perfeitas, né, e nossa ansiedade, né, depressão, baixa autoestima, fadiga mental, né, a gente tá viciado nas telas, deterioração da memória, perda de foco, de motivação, né, não é à toa, inclusive, que houve, né, o banimento do celular das escolas, né, para as crianças em idade escolar, de estudos que mostram os efeitos perniciosos, né, dessas tecnologias para a nossa saúde. E aqui eu trouxe um estudo quentinho, que a Microsoft, que é uma das Big Techs que investem, né, em IA, mas eles publicaram uma avaliação inédita do uso da IA generativa para a nossa cognição, né, especificamente para o pensamento crítico. Dentro de tarefas relacionadas ao trabalho. E aí, alguns achados que são muito interessantes são, acho que não é nenhuma surpresa, é interessante, estudos trazem isso fundamentado, né? Mas de que o uso de IA generativa, ele deteriora a nossa capacidade de ter pensamento crítico. E isso especialmente para quem tem menos autoconfiança no seu trabalho. Então, né, a gente diz que quanto mais autoconfiança você tem nas suas capacidades, mais você duvida das informações que chegam, né? E se você não tem tanta autoconfiança, você compra, né? Porque você não tem como avaliar aquilo de forma crítica e você reproduz. E um outro achado que eu achei bem importante de trazer é de que o uso de IA traz resultados menos diversos, né? Porque justamente por conta de toda a construção desses modelos, né? Eles pegam toda a informação dentro desse banco de dados e dão aquilo que é mais provável que responda ao seu prompt. Então, isso faz com que discursos hegemônicos sejam mais reproduzidos. Então, isso também acaba retroalimentando esse cenário, né? Em que a gente está vendo aí de pouca abertura para as diferenças, né? Para a alteridade, para histórias que não sejam as hegemônicas, né? Aí aqui eu trouxe algumas notícias falando sobre como existem vieses nas IAs, né? Então, reforçar de novo que a tecnologia ela não é neutra, né? Então, a gente está falando aqui bastante com pessoas da área de RH, tem essa matéria, né, que fala que a IA fez com que 8% solicitações de hipoteca feitas por pessoas negras fossem negadas, e aí o próximo, que é sobre processos seletivos, né, demonstra um claro viés racial quando usada para recrutamento de emprego. Então, a importância da gente usar ferramentas também para coibir esse tipo de viés. Existe na tecnologia formas da gente olhar, né, existem princípios éticos da IA, e disso depende das pessoas que estão produzindo tecnologia poderem ter essa preocupação, né, entendendo, partindo sempre do pressuposto de que tecnologia não é neutra. E aqui eu trago um exemplo de um estudo que não tem nada a ver com tecnologia, vocês devem até conhecer, né, do John e da Jennifer, que fala sobre os vieses inconscientes, né, então o John foi uma comparação entre Jennifer, John considerado mais competente, mais empregável, digno de um salário maior. E qual que era a diferença, gente, entre o John e a Jennifer? Nenhuma, apenas o nome. Os currículos eram iguais e mesmo assim o John foi considerado, né, todos esses atributos. Então, não é um problema que a tecnologia cria, né, a nossa sociedade estruturalmente desigual já é um dado posto, né, mas as tecnologias podem propagar esse tipo de viés ou até mesmo aprofundar esse tipo de viés, né? E acho que é por isso que a gente está aqui discutindo esse tema e trazendo a importância de todos nós aqui que estamos participando dessa discussão
nos informarmos e agirmos sobre isso, né? Porque já tem tecnologia sendo utilizada, por exemplo, na segurança pública, e a gente sabe que existem vieses, né, raciais dentro dessa tecnologia de reconhecimento facial, né? Mais pessoas negras são presas em justiça, não é à toa que iniciativas da sociedade civil falando sobre o banimento, né, desse tipo de tecnologia para a segurança pública. E aí queria encerrar trazendo, acho que esse grande recado, né? A tecnologia não é neutra, né? Não é só porque é tecnológico que é inovador e que é bom para as pessoas, né? Inovação não necessariamente significa progresso e, pelo contrário, a gente está vendo vários e vários casos em que isso significa aumento das desigualdades. E aí, e qual que é a solução, né, Iana? Que você só trouxe bomba aqui para a gente. E com certeza, uma das formas da gente lidar com isso são times diversos, né? São times diversos, preocupados eticamente com o impacto das tecnologias, porque esses são os times que produzem tecnologias melhores para a sociedade, né? Então, eu até perguntei aí para uma IA geradora de imagens, né? Qual que é o futuro, como que vai ser o futuro, né, das cidades, e vem umas imagens meio distópicas, assim, né? E a verdade é que não tem como a gente prever, né, gente, com exatidão, como que isso vai se desdobrar, mas o que a gente pode fazer, e eu tenho certeza que vocês que estão assistindo, as pessoas que passaram e vão passar aqui para esses painéis, o que a gente pode é se preocupar, né, em trazer diversidade para isso, né, em trazer não só diversidade, mas pensamento crítico, né, em prol da construção de uma sociedade que seja melhor para todas as pessoas. E aí, para não falar que não disse das flores, né, trouxe um depoimento de uma bolsista do curso Eu Programa, né, então acho que o programa está fazendo para a construção de uma tecnologia mais diversa, e esse é um discurso de uma travesti, e ela diz assim, né, para mim que sou travesti no país que mais mata pessoas trans no mundo, fazer esse curso foi um sopro de aventura, descoberta e oportunidade, mais uma possibilidade de se abrir para algo que outras portas já formada por causa do preconceito são fechadas. Eu, danada que sou, vou fazer nem para a ciência da computação, porque o curso me instigou a ir além. Abertura e sensibilidade abrem portas e sonhos, e aqui no Programaria eu tive vontade de sonhar de novo. Valeu mesmo. Então, acho que é isso, né, gente? Que a gente possa se reconectar com os nossos sonhos e poder continuar resistindo também, né? Para que a gente tenha uma tecnologia mais diversa. Deixo aqui um último convite, a gente vai ter um evento semana que vem, justamente para apoiar as pessoas que querem dar esses primeiros passos na área de tecnologia, esse especificamente para dados, então evento gratuito. Vou pedir para o time aí colocar o link para todo mundo se inscrever, e a gente vai fazer um anúncio também bem importante, que vai trazer também mais um apoio aí para que a gente tenha mais pessoas produzindo tecnologia para o bem da sociedade. Muito obrigada mais uma vez, gente, deixo aí meus contatos para qualquer pessoa que queira continuar essa conversa, e agradeço e parabenizo mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, e parabéns pelos 10 anos aí Impulso Beta, que é importante a gente ter apoio, né, e pessoas aliadas, instituições incríveis fazendo diferença no mercado também. Muito obrigada, gente. Iana, que aula! Super obrigada. Nossa, muito interessante tudo que você trouxe, né? A conexão que você fez com os exemplos do nosso dia a dia, ainda fechou com chave de ouro com esse depoimento que deixou o coração quentinho. Chamou muita atenção para mim o que você trouxe sobre os desafios e os impactos da era da inteligência artificial, das Big Tech para o futuro. Como você falou muito sobre a importância de pensar nas pessoas, né? Às vezes a gente pensando em tecnologia, a gente tem a tendência de separar o lado humano, né? Da tecnologia, ela é feita por pessoas, ela é feita para pessoas, e ficou muito comigo a frase que você falou de que isso não é, alguma coisa que você falou mais ou menos nesse sentido, né? Isso não é um problema da tecnologia, e sim do uso da tecnologia. Então, como até os viéses inconscientes que a gente discute muito, eles podem estar presentes na inteligência artificial também, já que elas são pensadas por seres humanos. E tecnologia não é neutra, é outra coisa que ficou comigo também. A gente não tem como separar a discussão de tecnologia e inclusão para a gente realmente deixar isso acessível. Eu, particularmente, sou uma pessoa pouco conectada com tecnologia, e virou um compromisso meu esse ano um pouco me conectar mais com esse assunto, que é um assunto urgente. Eu sei que eu tenho colegas que estão nessa página também, imagino que tenham pessoas que estão ouvindo a gente que também estão fazendo esse movimento, então acho que sua aula aqui, porque foi uma aula para mim, foi super relevante para agregar bastante, então super obrigada. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade, Marina. É um prazer sempre participar de ações como essa, né? E fico
para você e todo mundo aí fazer o curso da programaria, porque a tecnologia é para todas as pessoas, né? Como você falou, e quanto mais a gente se apropria dela, melhor a gente consegue navegar, né? Às vezes a gente fica com medo de que, acho que não é para mim, acho que vai explodir, né? E não vai explodir, acho que a gente precisa cada vez mais se apropriar dessas tecnologias para disputar justamente, né, para a construção de que elas ajudem a gente a chegar na sociedade em que a gente quer. Muito obrigada. Perfeito. Obrigada, Iana. Tchau, tchau.